Tá bem. Você está sem som, Denise, querida. Desculpa. Vamos, então, ler a nossa página, preparar a nossa audiência. Denise, só um minuto que eu vou tentar colocar para gravar. Você botou para gravar? Eu já também? coloquei, Nilton. Eu também. Tá bom. Então, A página está ler... disponível, né? Está. Nós vamos ler a página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 145, Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus, isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado à situação semelhante, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem, pouco a pouco, de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina, que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Vamos, então, fazer a nossa prece, guardando a certeza do carinho e da atenção também dos benfeitores nesse instante em que nos unimos em nossa abençoada casa de André Luiz, a fim de estudarmos um pouco mais o tema da mediunidade através do livro Os Mensageiros. Querido Jesus, que a tua divina luz nos envolva a todos, amparando-nos para mais uma noite de reflexão, de estudo. Abençoa o nosso querido Nilton, que possamos todos juntos entender as lições que André Luiz nos traz, a fim de podermos melhor aproveitar o aprendizado na Terra, nessa encarnação que nos encontramos. Envolve, Senhor, a todas as criaturas que se encontram nesses momentos, sofrendo suas dores dessa transição planetária que vivemos, que possam todos ser envolvidos nas luzes do teu amor, que possamos aqui trabalhar com alegria e bom ânimo, a fim de vibrar por uma terra renovada, que com certeza chegará em breve. Fica conosco, orienta-nos agora e sempre. Que assim seja. Seja. Bom, vou compartilhar agora.
Acho que todos estão vendo? Estamos sim, Newton. Ah. Então, nosso tema de hoje, né, é o capítulo 11 do livro Mensageiros. E nossa reflexão hoje vai se dar, obviamente, sobre um tema que como todos os temas que se referem à mediunidade, eles trazem recados muito importantes para todos nós, né? Eu estou... E aí eu queria, inicialmente, fazer uma breve consideração, né? Porque esse livro, essa obra, ele traz reflexões muito importantes sobre os aspectos da mediunidade, todos nós que estamos envolvidos nela, quer seja aqueles que estamos no trabalho mediúnico já, mas também aqueles que estão desejosos de iniciarem essa atividade, né? E tem muitos que estão aqui ouvindo, que estão visualizando os conteúdos que vão, certamente, quando retornarmos à nossa atividade, eles vão se candidatar. Será uma grande satisfação receber a todos aqueles que desejarem ingressar no trabalho. É sempre bom lembrar que nós sempre fazemos uma reunião de consulta espiritual. Guilherme, controla aí, por favor. Então, na medida em que as pessoas se candidatam, né, nós fazemos essa consulta para que os amigos espirituais possam nos ajudar no direcionamento, né? E o trabalho se desenvolve lá para os médiuns de todos os matizes, né? Quer seja o passe, quer seja o trabalho da psicofonia, psicografia, e também o trabalho do diálogo espiritual, quer dizer, no caso daqueles que estão na tarefa de dialogar com os amigos espirituais. E nós, então, hoje vamos ver o caso do Belarmino, que é uma pessoa que foi preparada, né, um médium que foi preparado para que pudesse, exatamente na Terra, desempenhar uma tarefa muito importante. E a gente fica muito impressionado com todos esses depoimentos que nos trazem, que o André Luiz nos traz, né, porque eles falam diretamente sobre a nossa conduta, a nossa responsabilidade perante os temas, né, perante a atividade doutrinária na casa espírita, né, e a nossa vida, enfim. De maneira que eu não vou compartilhar todo o conteúdo, quer dizer, praticamente a parte inicial a gente vai apenas discorrer sobre os participantes, mas depois os textos eu vou apresentar para que a gente possa abrir, inclusive, para comentários. Aqueles que desejarem podem levantar a mãozinha, a gente vai dar uma parte para que possam contribuir, enriquecendo, né, esse estudo, né? Então, os personagens, né, que para a gente não desenvolver todo o conteúdo, eu comecei trabalhando aqui a questão dos personagens do capítulo. Todos nós nos lembramos, né, de que Vicente é aquele que recepcionou André Luiz, quando foi apresentado, né, pelo dirigente espiritual, né, e ele está acompanhando o André Luiz nas várias entrevistas que ele está fazendo ali com os médios, e agora, hoje, o Belarmino é quem vai ser a pessoa com quem eles vão conversar. O André Luiz, né, o Belarmino, e tem mais uma pessoa que aparece nesse contexto, né, que é citado pelo próprio Belarmino, que é a Elisa, a esposa dele, né? E as primeiras observações que a gente pode fazer. Nos primeiros comentários, eles falam exatamente, né, o André Luiz citando, né, que a bondade de Deus que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para o serviço futuro. Quer dizer, todos que estavam ali estavam falando das suas dificuldades, das suas dores, dos seus erros,
mas também buscando se restaurar para que pudessem estar preparados para novas atividades. Quer dizer, a esperança existia entre eles. Todo mundo já humildemente reconhecendo a pequenez, a compreensão dos débitos, né, dos erros cometidos, em toda a narrativa dos médios que ouvimos e do próprio Bellarmino, que nós vamos ver, eles citam as dificuldades, né? E essa reunião é exatamente para que eles possam trocar experiências, falar das suas dificuldades e buscarem se fortalecer, né? Das energias que, obviamente, né, eles precisam para poder se reanimar, né? Para reconstruir a possibilidade de um trabalho, né? Uma nova programação. E o André narra que todos estavam com reflorescimento da esperança, quer dizer, isso é muito importante para a gente, né? Porque muitas vezes a gente se vê abatido por um erro, uma dificuldade, e nós acabamos ficando com uma baixa autoestima, a tal ponto que nós queremos desistir de tudo, e às vezes até da vida. A gente vê que lá, mesmo depois deles terem cometido os erros, terem caído nas tentações, né? Eles retornaram à vida espiritual e estão lá buscando, né, se fortalecer para continuar a tarefa em próxima oportunidade. E que é importante, o André cita, né, ninguém se sentia ao desamparo, todo mundo estava ali, foi acolhido, né, em nosso lar, porque tudo isso transcorre em nosso lar, exatamente no Ministério da Comunicação, né, onde todos estão se avaliando os seus erros, suas dificuldades, se preparando para o retorno, né? Porque todos estão necessitados de uma nova encarnação. Nós vamos, então, começar a nossa reflexão buscando aqui resgatar o texto que nos ajuda a refletir. E começa, então, o André Luiz narrando, né? Não seria possível a minha edificação sem consultar, né, a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui, quer dizer, como até agora ele viu os médiuns, né, os médiuns de incorporação, ele agora está buscando conhecer mais a situação daqueles que estão no trabalho do diálogo com os amigos espirituais, né? De maneira que, continuando, o Vicente, né, quem está conduzindo toda essa entrevista, né, ele cita exatamente, ele leva André Luiz para conhecer o Bellarmino Ferreira, que é um amigo que ele conheceu há meses, que ele já está de retorno ali, foi admitido também, e o Bellarmino se tornou amigo dele, né? E o Bellarmino, quer dizer, o Vicente apresenta o Bellarmino ao André, e o Bellarmino, então, obviamente, o André buscando conversar com ele, procurar saber das dificuldades dele, né? Faz essa pergunta a ele. E o Bellarmino fica, obviamente, né, de certa forma, incomodado, né, em saber, né, você quer conhecer as amarguras de um doutrinador falido, né? E o André, então, busca amenizar o problema, né? E falando exatamente que ele quer ganhar experiências, né? Com o conhecimento, né? E, obviamente, o Bellarmino, com aquela dor que trazia em si, ele, obviamente, se coloca à disposição para narrar. E nós vamos ver a narrativa dele. Eu estou pontuando alguns trechos aí, com vermelho, para que a gente possa ressaltar a importância disso, né? E ele ressalta exatamente que a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem, e qualquer mulher, obviamente, né? Porque a narrativa aí não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. E ele se refere exatamente porque ele meditou bastante sobre isso, né? E concluiu que, para atingir uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino.
Quer dizer, é a referência, né, de Jesus como o nosso mestre, nosso modelo e guia, que deve orientar nossos passos. É claro que nenhum de nós tem a condição de se, digamos assim, atingir a culminância que ele já atingiu, porque é um espírito milenar, que já tem conquistas, né, de milênios de evolução no processo evolutivo, mas ele é o nosso referencial, nosso modelo e guia. Por isso devemos sempre nos pautar como é que ele agiria, como é que ele faria nessa hora. Se nós fizermos essa reflexão, mesmo diante da nossa dificuldade, mesmo diante das nossas imperfeições, nós vamos conseguir dar um sentido melhor à diretriz que podemos adotar, né? E ele continua, né, colocando, é digna de menção a atitude dele, abstendo de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que ministram, aos que obedecem, aos que ensinam. E aí ele faz uma referência muito interessante, que é isso. Chego, pois, a pensar que nas esferas da cruz há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. E ele exatamente faz essa pergunta ao André, se ele consegue entender, né? Então, quem trabalha no trabalho mediúnico é exatamente um servidor. Como Jesus veio servir, e ele se coloca nessa posição de servidor. E todos nós que somos médiuns, né, que estamos na tarefa, na casa espírita ou fora dela, devemos ter a consciência de que nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Por isso é que Jesus recomendou, né? Amai-vos uns aos outros. E servir está dentro da condição de amor ao próximo, né? Para que nós possamos, exatamente nesse exercício de amor ao próximo, sabermos como lidar com o outro, ter compaixão com o outro, entender a dificuldade do outro. E isso é fundamental que a gente tenha essa sensibilidade para com a dificuldade daquele que está conosco na caminhada, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui. Vocês conseguem identificar que imagem é essa? Vocês podem falar, se desejarem. É do cego, Newton? Não, não é do Não? cego, não. Oi. Você também, amigo. Um abraço. Então, alguém se arrisca, lembrando? Do obsidiado de Gadara, né? Exatamente. Isso é uma narrativa, né, em que está no Evangelho de Marcos, né, capítulo 1 a 15, e é exatamente quando Jesus, né, ele vai... Perdão, voltando. Ele chega de barco a essa comunidade, e ele, então, desce do barco e procura, sobe a uma determinada região mais elevada, no planície, e chegando lá, ele encontra esse homem que estava já há um longo tempo obsidiado, né, tomado por uma legião de espíritos, e Jesus, então, ao se aproximar, né, e ele, então, procura Jesus desesperado, e a citação de que ele estava ainda com correntes e tal, e pede a Jesus, né? Jesus, então, de alguma forma, afasta, pelo seu magnetismo, pela sua ascendência moral, ele afasta aqueles espíritos que estavam ali. E os espíritos, ao serem afastados dali, eles acabam assustando, né? O que eu imagino é que eles assustam. Eles pedem para entrar nos porcos, mas, na verdade, eles assustam os porcos conseguem vê-los, e eles se precipitam por um precipício, que a imagem mais ou menos mostra eles correndo aí e caindo no precipício. E a narrativa que se faz em seguida é que o pessoal da comunidade, né, fica revoltado com Jesus, que chega ali para curar o homem, e ele acaba
fazendo com que os porcos sejam sacrificados quando caem do precipício, né? E depois fica essa imagem, né, que, na verdade, eles lá depois pedem que Jesus se retire dali, porque ele provocou a morte dos porcos, né? E Jesus, então, obviamente, né, se afasta dali, e fica essa lembrança de que essa comunidade preferiu os porcos a Jesus. Enfim, isso aí é uma ação direta do magnetismo de Jesus sobre um obsidiado. É uma das mais fortes imagens que traz, além das curas que ele fez de outras pessoas, né? Essa é de um homem completamente dominado por uma legião de espíritos que o tomavam, perturbavam, né? E então aí o André Luiz, né, comenta, né, que ele havia compreendido a conceituação que Bellarmino faz, né? Porque realmente a missão educativa, né, ela tem uma relevância muito grande. E aquele que educa, aquele que ministra ensinamentos, quer seja através da parte expositiva, quer seja o professor, quer sejam todos aqueles que, de alguma forma, compartilham o conhecimento, procuram, de alguma forma, ser instrumento dessa mensagem, todos aqueles que estão nessa tarefa, devemos considerar como servos, como servidores na seara de Jesus. E aí, então, o André Luiz, né, coloca, né, é de estranhar, certamente, tem eu, perdão, esse é o Bellarmino, né? Sabendo tanto minha tragédia angustiosa, porém, é de que todos os que conhecem o bem, esquecendo-se a prática. Exatamente o que ele fala, né? Porque quem ensina, primeiro tem que praticar, tem que vivenciar. Porque se você não vivencia a experiência, se você não está em contato com a tarefa, procurando, de alguma forma, vivenciar aquilo que você está buscando transmitir, você não consegue colocar aquela energia, aquela veracidade naquilo que você fala, naquilo que você compartilha, né? E ele exatamente confessa isso, né? De que ele não esqueceu a prática, né? E ele começa, então, narrando, né? Que ele estava em nosso lar e saiu do nosso lar com a tarefa, né, de doutrinação no campo do espiritismo, né? E ele faz promessas, obviamente, né? Porque ele tinha grandes débitos, né? Mas ele encontra, obviamente, ele recebe o apoio também, como ele diz aqui, por isso é que eu citei como personagem, né? A Elisa, né? Que é a esposa que desce com ele, né? E procura acompanhá-lo em toda a sua vida, buscando ajudá-lo, buscando orientá-lo. Todos nós que estamos nas lides, né, de alguma forma, nós precisamos desse apoio, quer seja de um amigo, quer seja da companheira, do companheiro, quer seja dos amigos que nos amparam, e os amigos espirituais estão sempre prontos a nos ajudar, mas nós precisamos também do apoio daqueles companheiros de jornada, né? E a Elisa é exatamente essa companheira desvelada que ele confessa, né, que ela esteve com ele, né, buscando alertá-lo e ajudá-lo. E ele fala que exatamente a tarefa dele, né, seria de um trabalho assíduo no Evangelho, como doutrinar primeiramente com o exemplo, em seguida com a palavra. Essa é a grande mensagem que eu vejo aí, né, que o Bellarmino traz. Porque exatamente o que Jesus fazia. Ele exemplificava muito mais com uma atividade, um trabalho no bem, do que propriamente com a palavra. Tanto é que ele não se preocupou em escrever absolutamente nada. Quem escreveu foram os apóstolos, e até muitos anos depois. Ele só experienciou, vivenciou, compartilhou com todos aqueles que sofriam a época, e que até hoje nós que sofremos buscamos o seu apoio para entendermos melhor as nossas dores e buscarmos
compreender os desígnios de nosso Pai em nossa vida, né? Então, ele é o nosso referencial, como dissemos, né? E Bellarmino narra que, interessante aqui, que ele fala que também as colônias circunvizinhas, né, que estão obviamente, como Alvorada Nova e outras colônias, também fazem o trabalho de preparo dos médiuns para a reencarnação e para o trabalho no processo do Consolador Prometido, na divulgação do Evangelho, na tarefa mediúnica, em todas as atividades, né? Não só nas atividades laborativas na casa espírita, mas também em todas as outras religiões. Nós não temos o privilégio só de receber aqueles que se preparam nas cidades espirituais para as casas espíritas. Obviamente que aqueles que são direcionados para o trabalho na mediunidade recebem uma informação, né, de que do seu compromisso. E muitas vezes se tem essa noção quando se mergulha na experiência carnal. Muitas vezes a gente vem e quase sempre esquecido das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, às vezes claudicamos, às vezes deixamos a desejar. A maioria das vezes, os amigos espirituais dizem que o retorno, né, à pátria espiritual é de muitos fracassos. Isso fica um alerta para a gente, né? E o próprio governador, né, cooperou com remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Olha a tarefa relevante que ele estava designado para realizar, né? E, apesar como ele fala, do passado culposo dele, ele se candidatou, porque, na verdade, como sair das nossas condições de débito, de dificuldade, se nós não nos dispormos a vivenciar, a trabalhar? E isso ele fez. Se candidatou, se preparou lá no Ministério da Comunicação, né? Obviamente, ele foi auxiliado em muito para aumentar a capacidade dele de percepção da vida espiritual, do entendimento, né? A capacidade dele de discorrer sobre os assuntos evangélicos, né? Ele teve o endosso do ministro Gedeão, né? E ele desceu com essa tarefa, no resgate pessoal para atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Porque é importante a gente ressaltar isso, né? Aquele que está na tarefa expositiva, que está na tarefa do diálogo, eles estão, obviamente, trabalhando com aqueles que estão encarnados e também os desencarnados. No diálogo espiritual, no diálogo com as entidades nas reuniões mediúnicas, nós, obviamente, temos contato com aqueles que chegam através da mediunidade. Mas também estamos todos ali estudando e aprendendo. Todos os médiuns, todos nós que estamos no contexto da reunião mediúnica, estamos aprendendo com a leitura do Evangelho, discorrendo cada um com suas luzes, com sua cor, interpretando as mensagens consoladoras do Evangelho. Então, todos nós, no final, somos aprendizes, né? Agora, ele tinha uma tarefa, ele diz assim, sobretudo o dever de amparar organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista. Então, ele tinha uma tarefa muito grande no sentido de divulgar, de amparar essas organizações mediúnicas. Organizações mediúnicas são os médiuns, né? São as tarefas da casa espírita, né? Para que pudesse divulgar maximamente, né, as ideias imortalistas, ou seja, a ideia da vida espiritual, né, de que todos nós estamos num processo de aprendizado. Agora, ele começa dizendo, entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. E aí nós destacamos aí, entre parênteses, né, a importância da evangelização infantil, né, do jovem e da criança. Porque se desde pequeninos a gente apresenta, né, Jesus a eles, e faz com que eles se afeiçoem a essa proposta libertadora, com certeza
terão muito mais chance e possibilidade de vencer os desafios. São muitos. Ele mesmo confessa aí que ele recebeu o ensino. Os pais vieram com a tarefa de ajudá-lo. Olha como é que o auxílio é grande. A família que recebeu ele, conduziu ele através do espiritismo cristão. Levou-o para a evangelização. No entanto, quer dizer, apesar de receber todo esse amparo, apesar de ter tido todo esse auxílio espiritual, ele teve grande dificuldade, porque ele já começa dizendo aí que ele não conseguiu escapar à rede envolvente das tentações. Quem de nós aqui pode dizer que não sofre influências? Todos nós estamos sujeitos a essas tentações. Elas assomam, elas surgem de nós mesmos. Porque quando o convite ao desvio do rumo, ele surge de forma exterior, se ele não encontra ressonância em nossos corações, nós não acatamos essa proposta, não nos deixamos envolver. Mas se ele encontra ressonância em nós, que é o que nós vamos ver o Bellarmino narrar, aí sim a dificuldade consegue, de alguma forma, nos envolver, né? nos trazer dificuldades. Vamos avançar um pouco mais. E ele cita, né? Olha, circunstâncias várias me pareceram casuais. E a gente, às vezes, não sabe por que chegou à casa espírita. Né? E ele foi exatamente colocado na presidência de um grande grupo espiritista. Como é que foi? Ele chegou até a casa espírita, foi evangelizado, né? E depois, então, ele foi escolhido, foi conduzido à direção da casa. Olha a tarefa, a responsabilidade desse companheiro. Ele narra isso com toda franqueza, falando para nós, né, o que é essa responsabilidade, você chegar a uma instituição espírita, você aprender as mensagens consoladoras, e você se dispor ao trabalho, e, de repente, você vai sendo conduzido, como a maioria de nós aqui tem exemplo de como nós chegamos a casa, e como estamos envolvidos com as atividades, os trabalhos, e aparentemente foi uma coisa assim, uma circunstância aparentemente casual, mas não existe casualidade nisso. Nada acontece por acaso, nós sabemos. Todos nós que chegamos à casa espírita, chegamos pelas nossas dores ou por necessidade mesmo de consolo, de conforto, ou desejo mesmo de buscar, né, essa transcendência e compreender melhor os desígnios do nosso Pai. Então, ele cita, né, que o serviço havia muitas atividades, né, e trabalhos importantíssimos, como em toda a casa espírita que se estrutura no bem, ele tem várias atividades, né, na psicofonia, psicografia, na parte expositiva, no trabalho dos estudos, né. Agora, ele começa colocando aí, né, mas enchime de exigências levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Esse é um alerta para todos aqueles de nós que estamos na casa espírita, que, de alguma forma, vamos galgando posições, né, nas tarefas, né, e temos que ter cuidado com essa questão da posição, do apego à posição, o trabalho que nós executamos. Na verdade, o trabalho, nós temos sempre ter em mente que esse trabalho é um trabalho que nós somos apenas cooperadores naquela tarefa. O trabalho propriamente é de Jesus, porque tudo é pela vontade de Deus, pela vontade do Pai. Se nós nos colocamos na posição de apego excessivo a isso, na posição de comando, numa situação qualquer, certamente nós vamos ter dificuldade de foco, de perceber a nossa tarefa. E ele cita, né, que ele recebeu lá cooperação direta, né, de 8 médiuns dedicados que desceram na experiência carnal com ele, como nós vimos na situação anterior. Eles foram indicados por outras situações, né? Agora, ele infelizmente, ele narra aqui também, em que ele procurou colocar, acima de tudo, o preceito científico das provas insofirmáveis. Esse é um problema que a doutrina espírita vivenciou durante um período, no seu início aqui no Rio de Janeiro, que existiam os cientificistas, né, e existiam aqueles voltados mais para a parte doutrinária. E isso era um embate que existia entre eles. E existiam aqueles que procuravam, né, de alguma forma, tentar
através dos preceitos científicos, provar a existência de Deus, a existência da imortalidade, dos espíritos. Isso é uma tarefa que tem que ser gradativa e na medida em que nós vamos despertando. Mas alguns, como ele, o Bellarmino, cita aí, né, que ele ficou muito preocupado com essa questão dos preceitos científicos, das provas insofismáveis, né? Ele queria exatamente demonstrar a beleza da doutrina espírita. E ele cita aí, né, que ele cerrou os olhos à lei do merecimento individual, quer dizer, não valorizou o trabalho dos médios, né, dos trabalhadores da casa. Ele descuidou do esforço de cada um, né, porque envaidecido com os conhecimentos do assunto. Esse é outro aspecto também, né? Muitas vezes a gente já leu, estudou, tem conhecimentos, mas a gente tem que ter muito cuidado para evitar de nós nos ensoberbecermos de acharmos que nós temos todo o conhecimento, que, enfim, que as outras pessoas não detêm o conhecimento que nós temos. É preciso ter muito cuidado, porque nós, na verdade, não sabemos nada ainda, somos ainda incipientes estudantes dessa mensagem consoladora. A gente tem que entender que nós todos estamos no processo de aprendizado. E ele, então, por esse descuido, ele começa a atrair amigos, né, de mentalidade inferior, né, tão somente na virtude de falsa posição que usufruíam na cultura filosófica, na pesquisa científica. Até hoje a gente vê pessoas que querem exatamente essa demonstração, né, ou questionam filosoficamente a proposta doutrinária, ou querem comprovação, né? Mas, felizmente, nós estamos vendo que agora várias pessoas de ciência estão recebendo a prova cabal da existência da vida após a morte, né? Existem vários relatos, né, de EQM, né, que são experiência de quase morte, né, e inclusive de médicos, neurologistas, cientistas, que retornam e narram toda a experiência que tiveram naquele período em que estiveram completamente apagados, né, e eram considerados mortos neurologicamente. Então, ele narra aí que insensivelmente vicejaram em mim, na personalidade, estranhos propósitos egoísticos. Quer dizer, essas pessoas que se aproximaram dele, com essa proposta filosófica de pesquisa científica, né, colocaram nele ele permitiu que se vicejasse, que crescesse nele, né, esses propósitos egoísticos, né? E os amigos queriam exatamente essa demonstração, né, e ele queria exatamente queria que essas autoridades científicas, né, que essas pessoas, esses colaboradores, né, pudessem cada vez mais conhecerem a doutrina. A proposta dele, né, tinha um objetivo também, que era disseminar o evangelho, mas de uma maneira que, como ele está colocando aí, né, querendo comprovações, né, e isso ele cita aqui, né, que exatamente aconteceu dele buscar isso arduamente, né, através dos médios. Mas aí nós estamos lembramos de trazer essa questão do Evangelho, do capítulo 7, né? Bem-aventurados, pobres de espírito. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E é Jesus que exatamente fala isso, né? Gratas te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. É Jesus quem cita isso, né, está no Evangelho de Mateus. E é exatamente isso, né? Todo aquele que se acha muito conhecedor, capacidade, né, e que questiona tudo e tal, em geral, essas pessoas têm grande dificuldade de entender o Evangelho. Das pessoas que de uma forma humilde, né, ou com toda a percepção da grandeza dessa informação, se colocam humildemente para buscar entender, certamente conseguem ser sensibilizados, né, e conseguem compreender melhor a proposta do Evangelho de Jesus. Nós vemos até hoje, a maioria dos cientistas, dos filósofos, né, muitos deles são materialistas ainda, né, são agnósticos, são materialistas, né?
Então, é essa a fala de Jesus nesse sentido, né? Que essas verdades não são reveladas a todos, são aqueles que realmente têm humildade para reconhecer que não sabem tudo, que existe algo além daquilo que nossa vã filosofia, nosso entendimento pode perceber. E o resultado, né, diz, era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras, né? Então, ele se irritava com isso, porque ele constata aí que ele se irritava porque eles não revelavam para ele. Mesmo ele inquirindo os médiuns, e ele cita isso, né? Ele não tinha resposta do plano espiritual. Ele ficava desapontado, irritado mesmo, né? E aí nós vemos aí a fé humana e a fé divina, né? Que é exatamente essa questão, porque nós podemos realizar muitas coisas com a nossa confiança, a nossa fé humana, ou seja, o nosso desejo de realização pode nos conduzir a realizar muitas coisas. Mas uma coisa é a fé humana, outra coisa é a fé divina, que é aquela exatamente que nos faz compreender melhor esses obstáculos que existem, que nós mesmos colocamos pela nossa incapacidade de compreender, de perceber, né? Nesse capítulo da fé que transporta a montanha, Jesus, de uma forma belíssima, e Kardec discorre sobre isso, que eu recomendo a todos que leiam, é muito importante. E ele diz, então, instalou-se a dúvida no coração dele. Quer dizer, isso acontece com a maioria daqueles de nós que chegamos à casa espírita, que tomamos contato com a doutrina espírita e buscamos a fenomenologia. Buscamos o fenômeno. Nós, como São Tomé, né, ficamos sempre querendo demonstrações palpáveis daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos, daquilo que são narrados, né? E ele, então, se a gente não tiver a serenidade, o equilíbrio, a percepção de que certamente cada um de nós só vai adentrar esse conteúdo, esse conhecimento, na medida em que a gente se humilde e perceba que cada um de nós tem um nível de uma capacidade de percepção e de merecimento mesmo para entender, né? Porque nem tudo a gente consegue compreender de imediato, só mesmo com esforço, um trabalho persistente no bem, é que vai se dilatando essa capacidade de percepção. E ele começa, então, a desconfiar dos médios, que se retraíam. É natural, né? Estavam sofrendo exigências o tempo todo, os caprichos dele, né? E ele via que acreditava que eles tinham má vontade, má fé. Na verdade, era essa existência dele, né? E ele passou, então, a descrença destruidora. Isso, inclusive, é um alerta para todos nós, como dissemos, né? Todos nós que estamos na casa espírita, que buscamos essa fenomenologia, nós acabamos nos desiludindo, porque a proposta não é essa. A proposta é despertar a consciência para as verdades eternas, na medida que nós cada vez vamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando para entender o que seja a proposta do Espiritismo, da vida espiritual. E ele então começa a fazer, ele faz uma série de questionamentos, né, que a gente vê aí. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível, né? Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos, olha como é que ele colocava, comunicantes. Quer dizer, os médios, né, se dispõem a esse trabalho de se conectar com aqueles nossos irmãos que já demandaram a parte espiritual. E para eles é um grande sacrifício isso. É preciso um esforço de sintonia, né, de percepção da dor do outro, da dificuldade, para poder transmitir as suas dores, se conectar com aquele que se comunica. E esse esforço, né, os médios, não são simples aparelhos, não. São criaturas que, no trabalho de servir ao próximo, né, estão ali se doando as suas energias, porque, inclusive, isso é uma coisa importante se ressaltar. Todos aqueles de nós que, como médios, na reunião mediúnica, somos os primeiros que socorrem aquele que chega. Obviamente, os primeiros, né? Os primeiros são os amigos espirituais que o acolhem, que o recolhem onde estejam, nas residências, na via pública, nos regiões umbralinas, né? E levam até a casa espírita para o trabalho desse choque anímico que acontece durante a reunião mediúnica.
É lá que eles mergulham, eles recebem uma carga vibratória, energética, e aí acabam tendo a possibilidade de despertar a consciência para a realidade em que estão. Muitos deles não têm percepção da condição em que se encontram. E só com esse choque anímico, exatamente essa vibração que o médium empresta, da energia, é que pode ajudá-los a compreender a situação que se encontram. E aí ele continua questionando por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos, né? Isso é uma outra coisa. Muita gente se dirige aos médiuns, procuram trabalho mediúnico para buscar e compreender, entender. Aí tem aqui o Livro dos Espíritos, que nos fala exatamente dessas duas questões, rapidamente, né? Depois vocês podem ler, que fala exatamente, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado, quer seja riqueza, quer seja demonstrações e tal, né? E aí, ele, na sua pergunta, diz assim, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Aí, os espíritos respondem, são uns e outros, depende da intenção. A mais das vezes, entretanto, os que concedem são espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Olha o que o Livro dos Espíritos nos traz, né? Exatamente, são questionamentos que Kardec faz sobre essa questão, que é muito relevante, né? A gente não deve procurar atender esses nossos anseios, perguntas, procurar saber de nossa vida, das nossas dificuldades, né? Porque as coisas acontecem naturalmente na medida em que cada um de nós vai fazendo esforços para se melhorar. Se a gente se compromete, a gente tem que ter a responsabilidade de assumir os erros. E aí ele continua, né? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Quer dizer, até acreditando que existem agora pesquisas no sentido de cada vez mais estabelecer esse intercâmbio com o plano espiritual através de equipamentos mesmo, né? A transcomunicação está aí, começou já a desenvolver, mas isso certamente vai demorar muito tempo ainda para que a gente tenha a possibilidade de ter contato com... Por enquanto, temos ainda que fazer através da mediunidade. E aí, então, ele diz, né, porque a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina. E ele, então, diz, né, a Elisa, né, era aquela que era o esteio dele, né? Estava sempre chamando ele para que ele pudesse se reequilibrar, chamando ele para a atividade religiosa, onde ele poderia aliviar esse espírito atormentado dele na busca de querer revelações, né? E ele começa, então, diz assim, né? O Evangelho, todavia, o livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. Eu achei interessante essa colocação. Cegueira da vaidade e da ignorância nos impedem de que a gente penetre esses tesouros sagrados. Olha como é que é interessante essa referência, né? Quando nós estamos envaidecidos, né? Quando nós estamos assim nos achando e tal, nós encontramos dificuldade de entender. Qualquer um que leia o Evangelho, o Livro dos Espíritos, se não estiver com esse princípio, esse sentimento de humildade, na busca do saber, mas, sobretudo, buscando fazer com que isso se conecte com a nossa vida, com as nossas relações, buscando vivenciar isso, nós jamais vamos entender esses tesouros sagrados. Não vamos conseguir entender a proposta, né, de Jesus. E ele, então, narra, né, que de desastre em desastre, né, ele, antes que me firmasse na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo das cogitações inferiores da Terra, arrastaram-me ao negativismo completo, ou seja, ele acabou sendo arrastado pelos amigos, né, que são aqueles que buscavam a fenomenologia. E ele diz aí, né, no nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, quer dizer, todos nós que estamos
na tarefa mediúnica, na casa espírita, que estamos, de alguma forma, ligados ao trabalho da caridade, quer seja no trabalho assistencial, quer seja no trabalho mediúnico, né? Nós temos condições de edificar essas construções, né? Agora, se nós descuidarmos disso e darmos atenção às coisas materiais da vida, apenas voltarmos para as questões materiais, como ele diz aqui, transferido do movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Nós vemos aí, né, sem tecer comentários a respeito disso, mas todos nós temos exemplos daqueles companheiros que vieram com missões, né? E um deles é o Belarmino citando, outros vão citar também os seus testemunhos, né? E que vieram com tarefa, com missão, e que fracassaram, porque se desviaram, né? E ele, então, cita aí, né, que ele se desviou muito tempo, né, dos objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro transformou os sentimentos dele. Isso é um alerta para a gente, né? Nós estamos atentos à questão do apego que nós temos às coisas materiais, sobretudo, né, a questão material da vida, o dinheiro, ao poder, ao cargo, às posições que ocupamos, né? E aí ele cita, né, que assim ele acabou os dias dele com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência na inferioridade, né, antiga, religou-me a companheiros menos dignos no plano dos enganos e desenganos, de encarnados e desencarnados. E o resto, então, ele diz, né, poderá avaliar tormentos, remorsos, expiações. Então, se nós que estamos na tarefa, qualquer que seja ele, em qualquer credo religioso, mas estamos falando, sobretudo, daqueles de nós que estamos ligados à casa espírita, ao trabalho mediúnico, sobretudo, ou que nos afeiçoamos à tarefa. Se nós descuidarmos e deixarmos levar por esse sofisma, nas paixões, né, deixarmos levar por essas influências, nós acabamos perdendo a oportunidade e vamos retornar à vida espiritual com essas dificuldades que ele nos narra aí. É um alerta para a gente, né? Ele diz, né? Como ser assim, né? Como aprender sem a escola, sem retornar o bem e corrigir o mal. Na verdade, a gente pode ter uma trajetória mais retilínea. Se a gente está tendo esse exemplo aqui que o André nos traz, desses testemunhos, nós temos possibilidade de observar as quedas que aconteceram, as dificuldades enfrentadas, e estarmos prevenidos para poder não nos deixarmos arrastar por isso, né? E aí, o André consola ele, abraçando ele, né? E ele diz que não veio só ao centro de mensageiro, mas também ao centro de grandes lições. Ele está, obviamente, tomando contato com essas informações, mas ele está sendo um mensageiro para nós, um repórter, está nos trazendo todas essas informações para que nós possamos entender o que seja o compromisso na vida física, quando aqui estamos, e depois, quando retornamos à vida espiritual, nós vamos ter que dar conta disso, dar conta da tua administração, aquilo que nós nos comprometemos lá, nós vamos ter que dar conta. E eu tenho aqui uma referência, né, que está no livro do Diálogo com a Sombra, de Hermínio Miranda, né, são as 5 qualidades que o doutrinador não pode deixar de dispor. Obviamente que muitas delas que são aqui citadas são para o dialogador, que no texto ele fala do doutrinador, mas nós usamos esse termo mais, que eu acho muito mais apropriado, né? Você como dialogador, porque, na verdade, nós somos instrumentos também. Como o médium é um instrumento no processo de incorporação, aquele que está no diálogo espiritual, no diálogo com os amigos espirituais, ele é um instrumento também, porque através da intuição, né, através desse contato com os amigos mentores, amigos espirituais, que eles aqui nos auxiliam para podermos, de alguma forma, perceber a dificuldade daquele companheiro que chega e ajudá-lo naquilo que seja possível, né? Não adianta a gente querer, obviamente, convencer ou doutrinar ou tentar transformar. A página inicial nos fala exatamente da responsabilidade, né? Da satisfação que nós devemos ter
com humildade, sabermos que nós estamos sendo instrumentos e auxiliados pelos amigos espirituais. E as qualidades estão aqui, ó. Formação doutrinária muito sólida, com apoio insubstituível nos livros da codificação kardeciana. Ou seja, nós precisamos estudar as obras de Kardec, né? Porque é fundamental que a gente tenha conhecimento do Evangelho, né? Temos que estar familiarizado com ele, para poder entender como aplicar, como contextualizar. Quer dizer, existe o Evangelho de Jesus, traz os exemplos de vida da época, mas eles se aplicam perfeitamente à nossa vida cotidiana. É só a gente fazer uma correlação. Mas a gente tem que trabalhar essa familiaridade, né? A autoridade moral é fundamental, né? Se nós estamos com comprometimento moral em nossa vida, nós vamos ter equilíbrio, não vamos estar com a nossa mente, o nosso coração voltado para o trabalho. Isso é o médium, é o doutrinador, é o dialogador, é o trabalho da psicofonia, psicografia, em todos os lugares, todas as tarefas que nós estejamos fazendo, né? Estamos realizando. Fé, confiança, né? Certeza da existência de Deus, né? Do seu amor, da vida espiritual, né? Da pluralidade das existências, toda a confiança que devemos ter e a certeza, a fé inabalável, saber que nós estamos ali por acaso, né? E amor, obviamente, né? E coisa. E tem mais essa aqui. Essas demais aqui são importantes também, mas não tão críticas como ele coloca, né? Vamos ver quais sejam elas. A paciência. Porque, às vezes, nós estamos no diálogo com os amigos espirituais e eles procuram, de alguma forma, nos tirar do equilíbrio, nos ofendem, fazem acusações. Se nós não tivermos a serenidade, a paciência para poder dialogar, para entender a dor que ele traz com ele, né? A dificuldade que ele apresenta, nós vamos perder o equilíbrio. Se perder o equilíbrio, certamente a gente não vai conseguir dialogar. A sensibilidade, exatamente para perceber a dor do outro, perceber a dificuldade que ele traz com ele. E estar atento, conectado com os amigos espirituais para ter a intuição de como lidar com aquele problema, aquela dificuldade. Tato, ou seja, a forma de falar com aquele que se apresenta, né? Saber como lidar com isso, como conversar, né? Sem ofender, sem julgar, sem julgamento, sem analisar as suas dores a ponto de expor o sofrimento, deixar que ele narre aquilo naturalmente e buscando ouvi-lo e envolvê-lo com amor, com compreensão. Muitas vezes a gente precisa de energia na palavra. É preciso dosar, como Jesus sempre fazia, né? Ele é o exemplo maior, sempre devemos lembrar. Como é que ele agia? Ele falava com os escribas e fariseus, ele agia com energia com eles. Mas a sua fala não era de revolta, não era de raiva, era uma fala de energia, mostrando a sua autoridade moral, a sua proposta de mudança e transformação. A energia é exatamente nesse sentido, porque às vezes ele chega, né, e quer desequilibrar todo o ambiente, quer falar com um, quer falar com o outro, começa a falar ininterruptamente, e a gente tem que ter exatamente essa percepção de como lidar com isso e de como saber como enfrentar essa dificuldade. A vigilância, obviamente, né? Porque se nós estivermos conectados com o plano espiritual, com a ajuda espiritual que chega de mais alto para nos dar suporte nas horas difíceis, dos embates, nós vamos cair, obviamente, envolvidos, né? Humildade sempre. Sabendo que nós somos aprendizes, que nós estamos ali também conhecendo as dores daquele que se apresenta, mas, sobretudo, tá tendo a humildade de perceber que ele é um irmão nosso, que está no momento com dores acerbas, e nós temos que ter a sensibilidade para poder entendê-lo, ajudá-lo com humildade, sem arrogância, sem preconceito, sem a gente tem que ter essa serenidade, esse equilíbrio para poder ouvi-los, né? Destemor, ou seja, muitos deles nos fazem ameaça, dizendo que vão perseguir, que a casa vai ser está sendo tomada, que vai ser destruída. Eles fazem muitas ameaças, exatamente para poder desequilibrar. Se nós não tivermos esse destemor de confiança serena e equilibrada, né, na certeza de que nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos nessa tarefa, nós podemos nos fraquejar nessa hora. Por isso ele fala, né? E a prudência.
prudência no falar, prudência, né, nas colocações, né? Está tudo no livro Diálogo com as Sombras, de Emílio Miranda, no trecho que fala exatamente do dialogador, que é o doutrinador. Depois que quiserem ler, essa obra é importantíssima. Aliás, as obras do Emílio Miranda que falam exatamente desse diálogo, né, com os amigos espirituais, é de uma sensibilidade, uma capacidade de ensinamento maravilhosa. Então, nós estamos assim chegando ao nosso encontro de hoje e abro aí para comentários daqueles que desejarem, né, fazer alguma colocação. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer uma colocação para acrescentar? A Olívia levantou A a Olívia está mão. com a mão levantada. Opa, pode falar, Olívia, destrava o seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Voltei dentro da situação, né, do nosso irmão, do Belarmino. Eu voltei ao início, né, lá na renovação, no capítulo 1, quando André, né, com todo respeito, ele conseguiu se ligar com o plano espiritual e foi felicitado, conforme diz aqui no início, felicitou meu espírito. Então, ele fez toda aquela renovação, voltando ao lar, né? A companheira, que antes ele achava que era uma tortura, ele passou a ver como ele precisava ajudar. É essa renovação que a gente tem que estar vigilante, conforme você botou ali, a vigilância, temos que ter a vigilância. E eu achei mais importante ainda quando a Narcisa chega para ele, né, e que fala com ele naquela emoção toda, por estar conseguindo essa renovação que nós devemos procurar sempre, todos os dias. Não é só um dia, não é só uma hora, é sempre, a vigilância tem que estar sempre, estarmos sempre em busca dessa renovação. É vigilância, melhor falando. E que a Narcisa fala para ele, né? Enche a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Olha que coisa importante. Nós somos doadores, portadores da planta do Cristo. Olha a nossa responsabilidade, não só como espírito reencarnado, em busca da nossa renovação, da nossa transformação, como a responsabilidade nossa ainda é maior quando médios que sentamos numa mesa mediúnica, que vamos dar passividade para aquele irmão sofrido, não tivermos em vigilância, não estivermos renovando esse amor do Cristo em nosso coração. Então, eu me emocionei muito, né? Me emocionei muito ao reler todo esse capítulo, que eu achei que é nosso dever, né? Buscar isso sempre, não é questão de aleatória, é uma coisa de sincera, é uma coisa de todo dia, é uma coisa de disciplina, como Emmanuel nos coloca, sempre nos lembrando que nós temos que ter disciplina, porque se nós não tivermos, nós vamos dar passividade a esses irmãozinhos que desejam ver a nossa derrocada. Isso a gente deve cuidar muito dessa parte. Essa é a minha colaboração de hoje à noite. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Olívia. É importante essa vigilância, né? Porque realmente agora ninguém tenha medo, não, viu? Vocês estão ouvindo aí, a gente vê aí essa narrativa dos médiuns, né? Do Belarmino, as quedas que todos narram. Na verdade, nós todos estamos aqui para desafios, né? E os desafios que apresentam na vida da gente são exatamente para nos ajudar no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento.
Se nós fugirmos aos desafios, nós vamos estar perdendo a oportunidade. Se nos desviarmos a nossa atenção, nós vamos estar perdendo a oportunidade de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento. Por isso é que o André nos traz essas narrativas todas para nos alertar da importância que é nós estarmos focados na proposta que é. Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui, né, certamente, para nos distrairmos. Nós temos que estar atentos a tudo aquilo que a vida nos convida a realizar, para que efetivamente a gente possa dar cumprimento às tarefas que nos são delegadas, que nos são colocadas em responsabilidade, para nos desincumbirmos dela de maneira amorosa, fraterna, né? Com alegria, né? Porque o Espiritismo não é tristeza, não é alegria, é confiança, né? É certeza de uma manhã melhor, na medida em que a gente age, né? Procurando fazer o melhor. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Eu estou tão pensativo, né, Guilherme, que eu estou preocupado, que eu acho que o estudo do Bellarmino e os médiuns que trouxeram seus exemplos aí deixa a gente um pouco impactados, né? Fique à vontade para comentar. Para nós, doutrinadores, é uma responsabilidade muito grave. Muito grave. Porque recebemos, né, a bênção de nascer, alguns no lar espírita, outros encaminhados à doutrina, e ao adquirirmos bagagem para poder conversar e dialogar com os espíritos, se a gente não tiver muito discernimento para tentar viver aquilo que a gente ensina, vamos ficar só na superfície. Verdade. É como ele falou, né? Viver é exemplificar mais do que falar, né? Porque o próprio exemplo, né, vai fortalecer a personalidade. Na hora que você estiver falando, você vai impregnar suas palavras com toda aquela energia daquele que realiza, que não apenas fala, né? Por isso que todos nós que estamos na Casa Espírita temos que estar ligados a um trabalho qualquer, assistencial, um trabalho de auxílio, um trabalho do bem qualquer que seja, não só na Casa Espírita, mas em qualquer situação em que somos convidados, ou que estamos, aquele que necessita, enfim, não só o trabalho material, como também o trabalho moral e espiritual. E existe trabalho para todo mundo. Se nós estivermos atentos, nós vamos ver que tem muito onde nós podemos ajudar. É só a gente ter atenção à necessidade do outro. Se a gente for indiferente, certamente a gente não vai entender, compreender o convite que chega. Ô, Newton, dá licença, eu vou falar só mais uma coisinha aqui no final, né? Que o Bellarmino fala da revivência da inferioridade antiga religiosa, que religou a companheiros menos dignos. É esse o cuidado que a gente tem que ter, porque nós não sabemos, nós não temos a consciência do que fizemos em outras encarnações. Pode nem ser uma próxima, pode ser até numa antiga, que estamos tendo a oportunidade agora de estarmos sentados numa mesa mediúnica, ressarcindo esses débitos. Então, é todo cuidado mesmo, é toda a vigilância em cima de tudo isso, é todo o amor, porque Cristo é amor puro, mas é a pureza de amor que a gente tem que procurar, todos nós, a ter, né? A fidelidade. A fidelidade aos ensinamentos e colocar isso no nosso dia a dia, que é o mais importante. Agora, uma coisa importante, né, Olívia, é nós sabermos compreender as nossas dificuldades, saber nos colocarmos no trabalho do bem, compreendendo as nossas imperfeições ainda, não querendo dar saltos maiores do que a gente pode fazer. Lógico. Mas isso não pode ser uma desculpa para deixar de fazer, entendeu? Isso não pode ser uma desculpa para que a gente fale, não tem condições, eu não sou ainda um espírito perfeito, que vou fazer, vou ajudar, não posso, não tem como ainda me desprender para ajudar o outro. Não, se a gente fizer esforços, a gente obviamente, vai conseguir ter um olhar para o outro que tem dificuldade, né? Vai ter compaixão, vai de alguma forma ajudar, vai conversar, porque às vezes nem sempre é a ajuda material que precisa aquele que chega até nós. Às vezes ele quer que a gente ouça ele, quer que a gente tenha uma palavra amiga, quer que apenas esteja junto ali, que dê um estímulo. Isso é muito importante também. Já aconteceu com vocês, de alguém chegar para você
E a pessoa que se dirige a você, ele não está querendo nada, ele está querendo só uma explicação, está querendo uma orientação. E, às vezes, a gente fica muito reativo, sobretudo, né, nos dias em que vivemos nas cidades do mundo, brasileira, sobretudo, né? Todo mundo tem muito medo de assalto, muito medo de alguém que aborda a gente. A gente tem que ter abertura, claro que tem que ter prudência, né? Para não se expor, não se colocar em lugares em que a gente sabe que são perigosos, né? Porque não adianta a gente também ser imprudente, né? E de achar, os espíritos vão nos proteger, vamos lá no meio da confusão, porque eles vão nos proteger. Não, isso é uma imprudência que eles não vão poder nos ajudar. Agora, se a gente faz isso com equilíbrio, com serenidade, certamente a ajuda virá e nós vamos conseguir fazer aquilo o melhor que possamos. Vamos encerrar, então, Newton? Você faz então, a podemos prece. encerrar. Aí, quem quiser ficar conversando, fica conversando, para a gente isso. fazer. Vamos, então, fazer a nossa prece, né? Agradecendo a oportunidade abençoada desse encontro, em que André Luiz nos traz essas mensagens de esclarecimento, de percepção das dificuldades por que passaram todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos em humanidade, que já tiveram a sua experiência na Terra, reencarnaram com tarefas, com responsabilidade, com missão mesmo. E muitos deles dão esse testemunho de que efetivamente tiveram dificuldade de cumpri-los, arrastados que foram pelas suas influências de vidas anteriores. Cada um de nós tem o calcanhar de Aquiles. Cada um de nós pode, em sã consciência, analisar onde é que nós temos o nosso ponto fraco, a nossa dificuldade. E por isso, nós devemos ter atenção a isso, para buscarmos nos corrigir, nos aperfeiçoar, para que possamos passar por essa existência, errando menos, corrigindo-nos mais atentos às nossas atitudes, nossa fala, às nossas ações, os nossos pensamentos, onde nascem todas as nossas atitudes, nossas ações, para que possamos, assim, no transcurso dessa existência, lograrmos, né, de alguma forma, aprendermos um pouco mais, nos tornarmos um pouco melhor, com vistas a esse mundo que tanto desejamos. O mundo melhor será na medida em que cada um de nós formos também, fizermos a nossa parte, nos tornando melhores. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que os amigos espirituais da Casa de André Luiz, nosso querido mentor, doutor André Luiz, e todos os demais que, junto com ele, morejam em nossa casa, auxiliando, intuindo-nos, estejam conosco nessa tarefa, para que possamos aprendendo, discernindo sobre os compromissos que cada um de nós tem aqui na Terra, possamos nós nos aperfeiçoarmos. Por isso, agradecemos ao nosso Pai, pela bênção da vida, da oportunidade, a Jesus, o amigo celeste, que tem orientado nossos caminhos, e através dos tutelados que estão conduzindo-nos em nossa casa, em tantas outras instituições, possamos nós, de humanidade, aproveitarmos essa experiência. Fica conosco, Senhor, envolvendo-nos hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus.